E hoje eu quero falar sobre o fim de quem honra. Diga assim, o fim de quem honra. É interessante que tudo aquilo que eu vou fazer na minha vida, eu procuro avaliar qual que é o fim daquilo. Por quê? Porque o fim, ele vai demonstrar o resultado daquilo que foi empreendido. O fim é o resultado daquele plantio. E o fim vai determinar se vale a pena ou não investir a vida em determinada coisa, sim ou não. Quando você vai escolher uma profissão, você não avalia o estudante que acabou de entrar na faculdade. Você avalia quem? Você avalia o profissional que já está formado. E com base na avaliação do profissional, você avalia, é isso que eu quero para a minha vida? Vale a pena ou não? Quando você fala de viver para Deus, a nossa avaliação é o quê? Eu pego todos os homens que viveram para Deus e eu avalio, será que de fato vale a pena dar a vida para Deus? Com base nisso eu faço a avaliação, se vale a pena praticar aquilo. E a honra, eu quero falar sobre o fim de quem honra, mostrar para você qual é o fim daqueles que honram. Hoje eu quero te mostrar aonde a honra vai dar. Nós temos falado nessas semanas aqui de você mudar o seu estilo de vida. Nós temos falado nessa semana de você ter um protocolo de vida que honra. Nós temos falado nessa semana de você valorizar o outro. Nós temos falado nessas semanas de você reconhecer o outro, de você colocar o outro acima das suas prioridades. Mas é interessante, eu quero te dizer o que isso vai gerar. O que é o resultado de um marido que honra? Qual é o resultado de uma filha que honra? Qual é o resultado de um profissional que honra? E eu quero compartilhar e te dizer que a honra, ela sempre te levará a lugares que nenhuma capacidade, nenhuma inteligência ou nenhuma habilidade poderão te colocar. Interessante que eu aprendi algo cedo na minha vida. Eu sendo pastor, a minha área de atuação é o pastorado. Eu sempre amei frequentar grandes igrejas, avaliar a vida de grandes pastores. É interessante que na minha avaliação e frequentando grandes igrejas, eu comecei a perceber, eu ia em uma e vi um pastor brilhante pregando, eu falava, uau, o resultado, se eu for um pastor que prega demais, então eu vou ter poder, né? Deus vai poder me dar a capacidade de ter um ministério abrangente. Mas aí eu ia em outras igrejas que eu ouvia a palavra e falava, meu Deus do céu, a igreja é fantástica, mas a palavra do pastor não é tão fantástica assim. Mas aí eu avaliava, o pastor era um ótimo administrador, o pastor tinha comprado empreendimentos, um homem sábio. Aí eu falava, é isso então. Aí eu ia em outra igreja e vi um pastor que era um administrador horrível, mas ele tinha uma família sólida. Eu não, acho que o negócio é a família sólida. E aí depois eu juntei tudo e percebi que não é inteligência. Avalia no seu ramo. A pessoa mais bem sucedida no seu ramo normalmente nem é a mais inteligente, nem a mais capaz, talvez nem é que tem melhor visão de negócio. Mas você pode ter certeza, algo que eu percebi que é peculiar de todos aqueles que tiveram êxito na caminhada, todos esses honraram, todos esses reconheceram, todos esses valorizaram alguém. A bênção não está relacionada a fazer melhor, a ter o melhor talento ou a ser o mais capaz. A bênção está relacionada com aquele que mais honra. Esses dias eu estava vendo um testemunho de um pastor. A honra é um princípio bíblico. Honra o teu pai e a tua, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Até o tempo que você vai viver é determinado por quanto você honra. E você sabe, você pode comprar muita coisa na vida, mas tem uma coisa que você não pode comprar: vida. Você não pode saber quanto tempo você vai viver mais, quantos dias você vai viver. E eu quero te falar, no dia que a morte bater na sua porta, acabou. E esses dias eu estava vendo um testemunho de um pastor. Ele morreu, ele teve uma parada cardíaca e morreu. E no momento que ele morreu, ele viu os anjos vindo buscar ele. E na hora que os anjos pegaram na mão dele, ele estava meio consciente, meio inconsciente. Ele não consegue explicar. Ele disse, não, eu não vou não. E os anjos, mas como assim, rapaz? Deus mandou te buscar. Ele falou, mas não vou. Ele disse que bateu o pé e falou para os anjos, eu não vou. E o anjo falou, mas por que você não vai? Ele falou, diga a Deus que eu honrei meu pai e minha mãe a vida inteira.
porque honrei meu pai e minha mãe, tem uma promessa sobre a minha vida, eu vou ter longevidade de vida. Sabe o que aconteceu? O homem está mais vivo que eu e você. Mas sabe por quê? Resultado de honra. A bênção de Deus tem a ver com a honra. Talvez você está aqui hoje e você fala: pastor, eu não sou muito habilidoso, pastor, eu não sou muito talentoso, pastor, no meu ramo eu não sou o melhor. E eu quero te falar, você pode ser o melhor e morrer no opróbrio. Você pode ser o camarada que mais trabalha e não vê fruto do seu trabalho. Por quê? Porque a bênção está associada com a honra. Quem honra tem a bênção e o favor de Deus. Honra atrai o favor e o cuidado de Deus. Quem honra a esposa, quem honra os filhos, quem honra a liderança, quem honra uma igreja, ele tem a bênção e a honra de Deus. Nós estamos no seminário, irmãos, e você sabe, talvez a história seja um pouco diferente, mas um professor foi lecionar no nosso seminário, e um dos irmãos foram colocados. Ele é um irmão que tem dificuldade de aprendizado. Quando ele entrou no seminário, ele compartilhou sobre essa dificuldade, o seminário integral especial, a dificuldade de aprender, de assimilar. E é interessante que eu fui dar aula no seminário, e em contraponto a ele, tem irmãos lá que eu sei que são extremamente inteligentes, mas quando eu fui dar aula, eu percebi que os irmãos inteligentes pareciam não estar muito compenetrados na aula, parecia não ser muito importante. Afinal, alguém que é muito inteligente, ele já sabe. Eu olhava para esse irmão, ele estava anotando cada palavra que era dita. E é interessante, não foi na minha matéria, mas em uma das matérias esse irmão fez a prova. Eu não sei se ele tirou 0 ou perto de 0. E esse irmão pegou a prova. Quando ele pegou a prova, espírito de honra tem poder de fazer. Ele foi para casa e estudou a apostila a madrugada inteira. O professor entregou, estava decretada a nota. Ele pegou a prova e foi para casa, estudou a madrugada inteira. Eu posso fazer melhor, eu honro o que eu estou fazendo, aquilo não é qualquer coisa. No final da noite, ele soltou as apostilas e refez a prova, e mandou uma foto para o professor: olha, eu refiz a prova, será que você poderia avaliar? Porque dentro de mim eu acreditei que eu posso fazer melhor. Aí eu te pergunto, qual é o pastor que vai mais longe depois de formado? É o inteligente? É o muito capaz? É o que tem uma capacidade? É o que, não, pastor, é inteligente? Não interessa. A questão está o quanto você honra. Entende? A honra tem esse poder de atrair a bênção, o favor, o cuidado de Deus. Não há ninguém que tenha honrado e não tenha absorvido multiplicadas vezes aquilo que plantou. Não há ninguém. Não há ninguém que tenha se disposto a honrar e não tenha visto a colheita. A honra, e aí quando nós falamos de honra, honra é atitude de gente madura. Honra numa igreja é atitude de gente que tem maturidade. Honra numa casa é atitude de gente que tem maturidade. Sabe por quê? Porque gente matura vê a honra como uma obrigação, e honra não pode ser uma obrigação. Honra tem que ser um protocolo de vida. Você já viu criança? Criança, você tem que obrigar ela a honrar. Criança honra obrigado. Quando a minha filha quer algo, poderia só eu falar: não vai comprar. Mas a honra é obrigado, debaixo de chinelada, de grito, de esperneio. Lá em casa, para sentar na mesa, agora a gente tem a prática de comer junto na mesa, família inteira reunida. Eu, a Bruna e a Chloe, a família inteira. E a gente reúne a família inteira. Se ela não participa, poxa vida, se tivesse mais 2 filhos, daqui a um tempo, aí pelo menos dava para liberar ela. Mas a família é pequena. E aí a gente tem que obrigá-la a sentar na mesa. Tem que sentar obrigada, tem que apanhar, tem que tirar o desenho. É uma luta, porque ela não entendeu ainda que é um prazer sentar na mesa com o pai. Mas hoje quando eu chego na casa do meu pai, ele me convida para sentar à mesa, eu sento como um protocolo de honra. Para mim é um prazer. Enquanto você é criança na sua maturidade, a honra parece uma obrigação. Já vê aquela coisa: para quê, pastor? Não, mas para que honrar? Você vem para cá todo domingo, quero te falar, se você não honrar esse lugar, você vai sair daqui, entrar domingo, sair domingo do mesmo jeito que você entrou. Não, mas para que, pastor, chegar no horário? Os irmãos estão lá no louvor, mas afinal, domingo tem outras coisas mais importantes. Desonra. Para quem
ainda é imaturo, a honra soa como uma obrigação pesada demais. É interessante, um tempo atrás eu estava falando com o irmão, nós estávamos discordando de algo. Não era qualquer irmão, é um irmão que caminha comigo, é um irmão que é discípulo, não é um irmão que caminha 2 semanas, mas é um irmão de anos. E eu estava falando algo para ele, discordando, falando e discordando, tudo bem. Não quero dizer que quem honra não tem opinião própria, não é isso. Mas aí no final, eu falei, nós vamos ter que chegar num consenso. Se eu não estou conseguindo te provar por tantas provas, faz o seguinte, faz porque eu estou mandando. Não parece meio agressivo? Mas é um protocolo de honra. Eu tenho disposição. Parece meio agressivo. Nós somos uma geração muito dodói, irmãos, que não pode ser exigida em nada. As pessoas têm uma dificuldade enorme de honrar. E criança não consegue honrar. Criança se sente ofendida quando você diz para ela que ela tem que honrar. Mas esses dias Deus quer fazer de nós esse povo da honra. Diga amém. Por quê? Porque para quem é maduro, a honra passa a ser parte de um protocolo. O marido que faz o sacrifício lá, talvez alguém fale, mas para quê, rapaz? Eu já vi gente boba falando isso. Ele mima demais a esposa. Quem mima demais a esposa? Camarada feio desse, casado com esse mulherão, que devia dar dinheiro todo dia, lavar louça, lavar roupa, né? Quando eu me olho no espelho com a minha esposa numa foto, eu falo, rapaz, eu tinha que fazer muita coisa para compensar esse negócio aqui. Está desequilibrado. Mas há um fim para todo aquele que honra. Tem uma ativação espiritual que só acontece a partir da honra. É interessante, porque a maneira com que você vai honrar vai determinar o que você vai ter. A maneira com que você vai honrar a sua empresa vai determinar onde você vai chegar lá. A maneira com que você vai honrar a sua esposa vai determinar em que nível de casamento você vai ter. A maneira que você honra uma igreja vai determinar a unção que vai ser liberada sobre você. Tem um casal americano, esses irmãos são missionários, eles fazem grandes cruzadas na África. E um dia eles foram num culto, e esses irmãos eram tão poderosos em milagres lá na África, que um dia uma mãe, o filho morreu, ela enrolou o filho, correu, sabia que eles estavam naquela cruzada, chegou lá e jogou o bebê nos braços da esposa. Era um casal, e ela pegou esse bebê, e a mãe falou, ele morreu, nós não temos para onde levar na África. E aí aquela mulher fez uma oração de 30 segundos, Senhor, ressuscita essa criança. Daqui a pouco a criança começou a chorar, e essa mãe não esboçou reação nenhuma. Daqui a pouco a mãe, toda desesperada, desenrolou o pano, e a hora que ela olhou para a criança, ela ficou perplexa, e ela começou a pular de alegria. E aí a mulher falou, não estou entendendo nada. Ela disse, sabe o que era? É que além do meu filho estar morto, meu filho nasceu sem um olho, e agora quando eu desenrolei o pano, ele está com os 2 olhos. Aí esse irmão contando isso, ele orou nessa cruzada lá na África, e lá nos Estados Unidos ele orou. O irmãozinho foi curado de dor de cabeça, o outro de alguma coisa. Aí ele desceu, o irmão indignado falou para ele, mas por que você dá seus testemunhos da África, e aqui nos Estados Unidos você ora e malemar dor de cabeça é curado? Ele falou, sabe por quê, irmão? Porque lá na África eu sou honrado. Quando eu chego lá, esse irmão estava falando que lavam as mãos dele. As pessoas não querem deixar nem no banheiro lavar as mãos, lavam as mãos dele. Ele foi, quando eu venho pregar aqui nos Estados Unidos, sabe o sentimento que eu tenho? É de olhar para vocês e todo mundo está falando, eu já conheço essa palavra. Sabe o que muda? A sua disposição de honrar. A sua disposição de honrar vai ter o poder de gerar um ambiente espiritual. Sem honra não haverá bênção, sem honra não há sucesso, sem honra não há êxito na sua vida. Se você não honrar, não espere por sucesso. Se você não honrar, não espere por êxito. Eu quero te falar o fim de quem honra, de 3 pessoas na Bíblia que honraram. Primeiro, o fim de Davi. Eu quero te dizer, a honra tem poder de te promover. Abra a sua Bíblia. Em 1 Samuel capítulo 26. 1 Samuel capítulo 26, versos 7 a 12.
1 Samuel 26, versos 7 a 12. Olha o que diz: foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do acampamento, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeça, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo na terra com a lança, de um só golpe, não o ferirei segunda vez. Mas Davi respondeu a Abisai: não o mates, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Disse mais Davi: como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou chegará o seu dia e morrerá, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor, porém, me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, pois, toma a lança que está à sua cabeceira, e a bilha de água, e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água de cabeceira de Saul, e eles se foram. Ninguém houve que o visse, nem que o soubesse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Todos aqui conhecem a história de Davi, certamente. É interessante que Davi, a Bíblia chama Davi de um homem segundo. Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. E eu já vi muitos pastores compartilhando, eu mesmo já compartilhei, que o principal motivo que fazia com que Davi tenha se tornado homem segundo o coração de Deus, é porque Davi amava a glória de Deus, porque Davi era apaixonado pela presença de Deus. Ele disse: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares. Irmãos, as atividades de Davi como rei, o 1000 em outros lugares que ele estava falando, era com as centenas de concubinas que ele tinha. Os 1000 em outros lugares que ele estava falando, era desfrutando de riqueza. O 1000 em outros lugares era o triunfo de guerra. Ele está dizendo: olha, diante de todos os prazeres, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias. 1000 dias passa de 3 anos, né? Ou não? Dá quase 3 anos. Passa, né? Mas vale um dia nos teus átrios, passa, do que 1000 em outros lugares. É interessante que nesses dias, meditando sobre Davi, não quero desconsiderar que Davi amava a presença de Deus, mas houve algo na vida de Davi que promoveu Davi. Davi tinha um espírito de honra. Eu vi essa característica de Davi. Davi praticou a cultura da honra. Davi praticou honra em todos os níveis. Onde ele foi colocado, ele praticou honra. Quando ele estava no campo, a Bíblia diz que Davi estava lá no campo com as ovelhas. Ele honrou as ovelhas. O lobo veio, ele pulou na frente das ovelhas. Irmãos, quem pula na frente do lobo? Quem protege ovelha de lobo? Ovelha aqui fala de algo que está abaixo. Davi honrou as ovelhas. E a honra de Davi não era qualquer honra. A honra de Davi era de dar a vida. Você já viu um leão? Quem já viu um leão aqui de perto sabe. Se chegar, nós tínhamos uma ovelhinha lá na chácara um tempo atrás, a gente comprou uma ovelha. Você nem chegou a ver, porque aí a gente levou o cachorro para lá, um Rottweiler, e ele foi para cima da ovelha. E você acha que eu falei o quê? Eu também gosto de carneiro, pode comer, porque eu vou entrar no meio disso nada. Vou arrancar um cachorro de cima da ovelha. O cachorro estava furioso em cima da ovelha, comeu a ovelha, né? Matou a ovelha, coitada. Mas é interessante que Davi praticou honra com a ovelha. Aí a Bíblia diz que começou a guerra. O pai de Davi falou: olha, tem que levar comida para os irmãos. Quem se dispôs a levar comida? Irmãos, eu não estou falando de hoje entrar no seu automóvel com ar-condicionado no dia de calor e fazer um serviço, um favor para alguém, não. Eu estou te dizendo de você pegar, colocar peso num cavalo, num jumento, o que seja, e você fazer grandes jornadas debaixo do sol de Israel para levar comida para os seus irmãos que debochavam de você, irmãos que zombavam de Davi. Davi honra os seus irmãos. E é interessante que Davi é colocado num terceiro nível. Quando ele vai para o palácio, ele precisa de honrar Saul. E a Bíblia diz que Davi então, ele honra Saul. E é interessante, Davi honrava Saul.
Sabe quem foi Saul na vida de Davi? Saul tentou matar Davi. Saul, depois que a Bíblia diz que Davi começa a triunfar no exército, ele se torna um homem de maior relevância. Saul, ele tem o coração contaminado, que as mulheres fizeram até um funk na época, dizendo: Davi matou seus milhares, Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. A música pegou nas paradas de sucesso, virou hit, tocando na rádio. A hora que Saul ouviu, ficou revoltado. Que história é essa que eu não sou mais o primeiro? Que história é essa que eu não sou mais importante? E agora ele começa a perseguir, ele tenta matar Davi, ele arranca a esposa de Davi. Saul tinha dado a sua filha como esposa. Ele arranca a esposa, ele tira a dignidade, e ele reúne o seu exército e diz: quem matar Davi vai ganhar um prêmio. De um dia, o capitão do exército, do outro, o homem mais procurado de Israel. Você imagina que injustamente, se alguém que é um empresário de sucesso lá no Iraque, um pastor iraquiano estava nesses dias aqui da missão Portas Abertas, ele estava testemunhando a perseguição contra os cristãos no Iraque. Diz que todos odeiam os cristãos no Iraque. Então o juiz, alguém descobre que você é cristão, chega para o juiz e fala: ó, o seguinte, Gustavo Paiva é cristão, ele mora em tal rua, tal endereço, eu quero a escritura da casa dele. O juiz vai lá e assina a escritura da casa, como se a pessoa tivesse vendido para o Gustavo. O Gustavo, muçulmano, chega na porta da casa, bate na porta da casa do cristão: opa, tudo bem? Tudo. Olha, eu trouxe, essa casa é minha, a escritura está no meu nome, você tem 7 dias para sair da casa. A pessoa pagou a casa, se esforçou, você tem 7 dias, se você não sair, você sabe o que vai acontecer, porque os juízes também são islãs. E aí você olha um homem sofrendo esse nível de injustiça. Você sabe o que é ser procurado, irmãos? Esses dias eu vi um camarada no jornal, tinha um camarada, um estuprador em série, na zona leste de São Paulo, e a polícia não estava achando esse camarada de jeito nenhum. Pegaram um menino formado, um dentista, tinha um carro igual, prenderam o menino como estuprador, porque era o mesmo carro na mesma região, levaram para a delegacia. Se eu não me engano, eram 8 vítimas, 3 das vítimas reconheceram ele e reconheceram o carro, não era o cara. Esse camarada ficou 90 dias preso. Você sabe como é estuprador na cadeia, formado, noivo, foi preso. A polícia precisava de colocar alguém, sei lá, as moças talvez nervosos, reconheceram ele, até ele provar que não era ele, levou 90 dias, ele preso 90 dias. Agora você imagina ser injustiçado como Davi foi, passar nos locais e ver o seu nome a prêmio. Foi essa injustiça que Davi sofreu de Saul. Mas se há algo no caminho da grandeza que Deus vai checar em você, é a disposição de honra. Davi teve a possibilidade de matar Saul, parecia até que Deus estava naquela situação, mas na verdade, e aí nós acabamos de ler aqui em 1 Samuel, na verdade, e aí Davi um dia, ele teve algumas oportunidades de matar Saul, e um dia ele sabe que o exército de Saul está acampado num lugar. Eu digo para os irmãos, teria motivo de sobra para Davi matar Saul. Davi passa a ser um fugitivo, ele vai ter que morar em terra de povo inimigo, pedir asilo político em outras terras. E aí sabe o que acontece? Davi desce ao acampamento de Saul. Irmão, você imagina um acampamento, a comitiva de um rei, era muita gente. Ele desce com um valente de guerra dele chamado Absai. E aí Absai, eles entram no acampamento e ninguém acorda. Quando Absai vê que ninguém acorda, e Saul está ali, uma lança na mão, ele fala para Davi: Davi, Deus está te entregando o seu inimigo nas suas mãos, deixa eu cravar a lança aqui em Saul, ele não vai precisar nem do segundo golpe, eu vou cravar a lança nele e nós vamos embora, porque Deus certamente te entregou os inimigos, porque ninguém aqui acordou, Deus colocou um profundo sono. É interessante que a Bíblia diz que Deus colocou um profundo sono em Saul, mas aí Davi falou: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Davi fala: quem sou eu? Ele vai morrer ou pela mão do Senhor, ou pela mão do exército, mas jamais pela minha mão. Sabe o que eu achei curioso nesse texto? É que Deus colocou um profundo sono no exército. Mas sabe por que Deus colocou um profundo sono? Porque Deus queria checar o nível de honra de Davi. Olha aqui para mim.
Profundo sono pode ser um erro da sua liderança. Ninguém estava acordado, ele podia matar, era oportunidade. Um dos guerreiros dele estava falando: é Deus fazendo isso. Mas não, era a oportunidade de Deus de perceber o coração de Davi. As oportunidades de desonra sempre vão expor o nosso coração, se Deus vai poder te exaltar ou te rebaixar. As oportunidades que você tem de desonrar, as oportunidades que você tem de falar mal, a falha do outro é o silêncio, o erro do outro é o silêncio. Diante do silêncio, Davi podia falar: é mesmo, é verdade, é minha oportunidade, eu vou matar. Mas diante do silêncio, ele percebeu: Deus está testando meu coração para ver o meu nível de honra. Quer te falar, às vezes a falha do seu líder é Deus testando o seu coração qual é o nível de honra. Tem irmão que diante do silêncio ele crava a estaca. Tem irmão que diante de qualquer oportunidade, por isso há muitos que eles não vivem a grandeza. O fim de Davi foi a grandeza, porque na oportunidade de desonra ele honrou. O silêncio é esse teste, que às vezes é o erro do líder, é uma correção que você não engoliu, é uma falha no lugar que você está, é uma falha do seu cônjuge, a necessidade de se submeter àquilo que você não julgava o melhor. Davi faz tudo aquilo, Saul faz tudo aquilo com Davi, mas Davi teve um protocolo de honra, e por isso que ele foi promovido por Deus. E eu te pergunto, com base na sua honra, você pode ser promovido ou rebaixado por Deus? Nas oportunidades dos silêncios, você é aquele que crava a estaca ou aquele que é benigno? Nas oportunidades que você tem de atacar, nas oportunidades que você tem de ser insubmisso, eu quero te falar, você sempre vai ter uma oportunidade. Quem é casado aqui sabe o que eu estou falando. Você sempre vai ter uma oportunidade para ir embora de casa, alguma situação que foi complicada, algum desarranjo. Mas eu quero te dizer, nessa situação, qual que é seu posicionamento? De honra ou de desonra? Aqui dentro da vida da igreja, eu quero te dizer, nós falhamos, e às vezes a falha é o silêncio de Deus para checar o seu coração. Tem irmãos que eles não conseguem honrar o local que estão. Diante de qualquer falha, eles são os primeiros a se levantar e fincar a estaca. E muitos ainda usam o nome de Deus. Abissai disse para Davi: Davi, você não está vendo? É Deus movendo. Davi, ele termina sendo considerado o melhor rei de Israel. O final de Davi, por ter honrado, seus próprios guerreiros diziam, certamente, nas conversas particulares: Davi, você é bobo, Davi, você é besta, Deus quer que você mate esse homem, ele é um incircunciso, ele está te perseguindo, ele está fazendo perseguição à toa, mata ele, vamos resolver o problema. Mas Davi teve um código de honra, e porque ele teve um código de honra, a Bíblia diz que Jesus é chamado de filho de Davi. A promessa que Deus faz para Davi, por conta do código de honra que ele teve, Deus falou: o teu reino nunca terá fim. Você sabia que no céu Davi continua reinando? E ele vai ser rei muito provavelmente sobre nós, porque se Jesus é filho de Davi, quem vai reinar por toda a eternidade, meus irmãos? Davi nunca vai deixar de ser rei. Desde o momento que esse homem foi levantado a rei, até eternamente, Davi continua a reinar. Por quê? Porque ele teve um protocolo de honra. Segunda pessoa, esse foi o fim de Davi. Segundo fim que eu quero te dizer é sobre o fim de Ana. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1. Olha lá, 1 Samuel capítulo 1. Verso 20. 1 Samuel capítulo 1, verso 12. Continuando ela a orar, ela Ana, perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados
e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e já não era mais triste o seu semblante. E aí, lá no verso 20 diz que Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. É interessante porque o segundo fim que eu quero te falar foi o fim de Ana. Ana era uma mulher estéril. Seu marido Eucana tinha uma outra esposa. E você sabe, naquela época a mulher, de alguma forma, a única utilidade, por assim dizer, com todo respeito, era de procriação. Até porque uma mulher que não procriava, ela era tida como uma mulher amaldiçoada no meio do povo de Deus. E Ana desejava muito ter um filho. E Ana então, ela sobe ao templo e ela vai fazer uma oração ao Senhor. Mas Ana está tão angustiada de espírito, tão atribulada, que eu não sei como era a unção que Ana entrou, né? Eu não sei qual era o nível de unção que Ana entrou. Mas Ana, ela chegou num estágio que, olhando para ela, Eli deduziu que ela estava bêbada. E aí Eli chega para ela, uma mulher cheia da unção. Imagine que Ana está aqui, e eu como pastor chego, levanto e falo: irmã, por gentileza, se aparta do vinho. Que coisa horrível, irmã. Que ridículo vir para a igreja bêbada. Onde você está com a cabeça? Levanta daí, para com esse show. Qual que seria a reação da irmã que está no espírito se eu falasse para ela? Ah, não ia gostar. E mais ainda de quem veio. Eli era um sacerdote caído, decadente. A família de Eli foi morta por Deus, porque os seus filhos roubavam as ofertas do templo, se prostituíam no templo. Eli é um símbolo, e certamente a nação sabia disso. Era um homem que Ana poderia ter levantado na defensiva e falar: quem é você para me dizer isso? Ou Ana poderia tão somente, diante daquela afronta, ter ido embora para casa e nunca mais ter voltado ali. Mas é interessante, e aí nós olhamos o que é gerado. Samuel é um dos principais sacerdotes de Israel. No tempo de Samuel, foi ele que estabelece a presença de Deus. Mas Samuel foi fruto de honra. O sacerdote Eli é uma figura de decadência moral. Mas Ana vai ao templo, e quando Ana é repreendida, ela trata Eli dizendo: Senhor meu. Ela reconhece Eli. E sabe quem é usado por Deus para abençoar Ana e para liberar Samuel sobre a vida de Ana? Esse sacerdote decadente e caído. Por isso a gente acha que a unção está na vida de um irmão muito especial. Não, a unção está naqueles que Deus colocou você para honrar. A unção está naqueles que Deus colocou na sua vida para você reconhecer. E ainda que aqueles que Deus colocou sejam Eli, ainda que seu marido seja um Eli, ore para que não seja. Ainda que seu líder seja um Eli, se houver uma disposição de honrar, eu quero te falar, você pode gerar Samuel, se você tiver disposição de reconhecer Eli. Agora eu digo, todos querem gerar Samuel, sim ou não, irmãos? Todos querem gerar coisas boas, todos querem gerar coisas profundas, mas eu te pergunto, quantos querem honrar Eli? Quantos têm a disposição? Ana, diante disso, ela tinha o direito, tinha ou não tinha, de ficar brava? Ela tinha o direito de se irar, tinha ou não tinha? Eu quero te falar, o caminho normal de Ana seria uma profunda indignação. Ela poderia sair dali revoltado, ela tinha o direito, mas só ia acontecer algo: ela perderia Samuel. Eu quero te falar, tem situações na sua vida que você tem o direito de desonrar. Tem situações na sua vida que você tem direito de se revoltar e exigir o seu direito. Isso só vai produzir algo. Diante dessas circunstâncias, você só toma cuidado para que você não perca Samuel. Porque diante da oportunidade de desonrar, Ana honrou. Quero te perguntar, diante da oportunidade de desonra, qual é a sua atitude? Sabe qual foi o fim de Ana? Ela gerou Samuel, aquele que se tornaria um dos homens mais relevantes da nação, um dos profetas mais marcantes, porque no dia que ela teve a oportunidade de desonrar, ela honrou.
no dia da oportunidade da sua desonra, você pode estar gerando Samuel. No dia da oportunidade de levantar a voz, no dia da oportunidade de se contrapor, no dia da oportunidade de fazer rebelião, no dia da oportunidade de bater o pé, é o dia que provavelmente Deus está escolhendo para fazer com que você gere Samuel. E aí você diz: pastor, por que muitos não geram isso? Porque no dia da oportunidade, da desonra, eles abraçam e desonram. E o terceiro e último fim foi o fim da mulher pecadora. Eu quero te dizer, a honra sempre vai chamar a atenção de Deus. Vira para quem está do seu lado e diga: a honra sempre vai chamar a atenção de Deus. Quer te dizer, se tem algo que chama a atenção de Deus, é honra. Se tem algo que tem poder de mexer com os céus, é a honra. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 14, no verso 3, eu quero pular verso 3 e verso 9. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. Chega uma mulher, a honra, ela vai chamar a atenção de Jesus. Quantas pessoas não presentearam Jesus, irmãos? Você viu aí o nosso ex-presidente, 2 contenders, né? 2, acho que 2 contenders cheios ele trouxe no final do seu mandato. Certamente um presidente é muito honrado. Aonde ele vai, se eu me encontrasse com um presidente, certamente eu ia procurar dar um presente para ele. Se ele visitasse a minha nação, eu daria um presente. Você imagina Jesus? Jesus foi presenteado demais, mas houve uma mulher que ela deu um presente diferente para Jesus. Houve uma mulher que deu um presente que representava a honra. Ela deu um presente que custava honrar, por alguns motivos. Primeiro, aquela mulher, a Bíblia diz que ela quebra um vaso sobre a cabeça de Jesus. Ela deu a Jesus algo que lhe custava. Mas eu acho interessante nessa mulher é que quem honra, olha aqui para mim, quem honra não precisa de ocasião, ele cria ocasião. Já viu aquela coisa? A gente quer ocasião para honrar. No dia do aniversário da sua esposa, é oportuno que o mínimo que você faça é honrá-la com presente. O mínimo que você faça é lembrar que é o aniversário dela, é o mínimo. Porque eu sempre digo, se você não tem feito, isso não chama esquecimento, chama desonra. Diante do aniversário do seu marido, o mínimo que você faz como esposa é agradá-lo. O mínimo que você faz é reverenciá-lo. E as mulheres sabem como agradar o marido. Você entende o que eu estou falando? O mínimo que você faz é poder honrá-lo. Quando você está diante de uma circunstância com alguém que tem circunstância, você tem que honrar, não tem jeito. Sobe aqui o irmão para pregar, tem que honrar, irmão, esse irmão aqui é demais, fantástico, né? Tem que honrar. Vai multiplicar a célula, os irmãos estão ali, o que eles fazem? Eles vão honrar. Está aqui esse irmão. São circunstâncias que te obrigam a honrar. Mas é interessante, a gente precisa ainda de muita ocasião para honrar. Aquela mulher não era aniversário de Jesus, não era festa de honra para Jesus, nem foi o dia que Jesus entrou na cidade e todo mundo estava honrando. Ela honrou fora de tempo, fora de ocasião. A verdadeira honra, ela flui em todo tempo, fora de ocasião. Não precisa de tempo para liberar um elogio, não. Não precisa de ocasião para dizer que alguém está bonito. Não precisa de ocasião para liberar uma palavra de incentivo. Não precisa de ocasião para reconhecer algo. Tem gente que precisa de ocasião demais. Quer te falar, quem precisa de muita ocasião, no fundo, ele não tem o princípio da honra. Não precisa de ocasião para presentear. Não precisa de ocasião para reconhecer. Não precisa de ocasião para liberar uma palavra de incentivo. Não precisa. É interessante, aquela mulher, ela fora de tempo resolve honrar Jesus. Sabe algo poderoso, irmãos? É que a fofoca tem mais poder quando é pelas costas, é ou não é? Se eu chego aqui e falo para Esther: Esther, eu não gosto de você,
eu acho que você é metida, você já passou aqui 3 vezes, 3 domingos, e não falou comigo, eu acho que, eu não gosto, não vou com sua cara, não gosto do seu cabelo, não gosto da sua maquiagem. Mulher é assim, né? Mulher quando não gosta da outra, não tem motivo, é o que? A maquiagem dela. Se eu falar para Esther, morreu aqui. Se a Esther for alguém madura, ela fala: ô irmã, me perdoa, semana que vem eu vou colocar uma maquiagem rosa, que cor que você gosta? Né? Ou ela fala: irmã, não tem jeito, essa é minha cara mesmo, não tem como mudar. Resolveu. Mas se eu chegar, Evandro, vou lá na casa do Evandro ali no jantar, rapaz, a Esther, que pessoa arrogante. Repara ela no culto, quando ela chega, o ambiente até pesa. Não, ela é alguém assim, prepotente demais. Eu falo: Aline, ó, não é uma boa amiga para você, eu só estou falando para vocês aqui, tranquilamente, não estou nem falando mal dela, né, assim, só realmente para constar. Aí eu chego na casa do Gustavo, falo: Gustavo, te falar um negócio, rapaz, a Esther tem mais poder quando eu falo direto para ela ou quando eu falo para todo mundo? Quando eu falo para todo mundo, aí o negócio cresce. Quando eu falo para ela, resolve. É interessante que o diabo quer nos marcar com a desonra. É por isso que quando você está insatisfeito com alguém, o diabo nunca vai te fazer procurar a pessoa. Se você estiver insatisfeito com essa igreja, o diabo nunca vai te fazer ligar na secretaria e pedir para marcar um gabinete comigo. Sabe por quê? Porque o diabo gosta de coisa que tem volume, mas ele só quer imitar os princípios de Deus. A honra tem muito mais poder também quando ela é disseminada, quando ela é feita pelas costas. Quando eu chego lá na casa do Evandro e falo: Evandro, eu nunca vi alguém tão apaixonada como a Esther. Você viu, nesses dias, ela com problema de saúde, está com 5 crianças lá na casa dela. Que disposição, que casal com o André e Esther é. Aí o Evandro fala: rapaz, é mesmo? É, camarada, você tem que ver. Aí eu chego na casa do Gustavo, falo: Gustavo, você tem que ver. Cara, ninguém é igual aquele casal. O André e a Esther liderando, eles têm um espírito de influência. O que o Evandro, o que a Aline, o que o Gustavo, a Dirla, o que eles vão começar a achar do André? Há um poder que é liberado nisso. Por isso, honre pelas costas. Vira para quem está do seu lado e fala: honre pelas costas. Interessante que eu estou colocando uma resolução na minha vida, e eu não vou deixar mais falarem de ninguém passar batido. Alguém comentou comigo: pastor, o fulano de tal, eu posso honrar ele em 10 segundos. Antes de eu entrar no assunto, eu vou falar: rapaz, o fulano de tal, que irmão precioso. Eu vou destacar a característica dele, eu posso honrar. Se alguém chegar para você e falar: o Amaral, você pode usar 10 segundos e exercitar a honra. O Amaral é aquele irmão precioso, tão prestativo. O irmão tem o coração para Deus, serve com excelência, o irmão santo, líder, já multiplicou célula, o irmão diligente, vai casar agora, que bênção. A honra, ela cria esse poder. Você viu, ele vai casar, é mesmo, irmão? Vai. Deus preparou, ele está em santidade, é um padrão e referencial para os nossos jovens. Vai casar com a Thaís, que moça joia, que bênção. Irmão, eu estou até vendo, esse casamento é poderoso. Eu investi poucos segundos, mas eu derramei honra sobre ele. Eu derramei o espírito da honra. Quando nós olhamos para essa mulher, quem honra está disposto a dar aquilo que lhe custa. Quem honra está disposto a quebrar tabu. Seja sincero, às vezes é vergonhoso elogiar. Você não tem vergonha? Às vezes eu tenho. Às vezes bate um pouco de vergonha. Às vezes dá vergonha de ligar para minha mãe e falar: mãe, eu te amo, você é a melhor mãe do mundo. No dia das mães eu faço, mas às vezes dá vergonha de fazer em outra data. Às vezes dá vergonha de separar e olhar no olho da sua esposa e falar: amor, que mulher fantástica que você é. Não poderia ter encontrado mulher melhor. Às vezes dá vergonha de reconhecer um amigo. Mas quem honra está disposto a dar aquilo que lhe custa. Quem honra não se preocupa em criar um ambiente desagradável para aqueles que não têm esse espírito. Entende? Porque quando você se dispor a honrar, tem gente que não vai gostar. E a Bíblia fala que Judas se incomodou com a honra da mulher. Judas ficou incomodado. Pode ser que a sua honra incomode seus amigos de trabalho. Eles vão falar que você está puxando o saco do patrão. Se você chegar 20 minutos antes do horário e varrer a calçada, que não é problema seu, você nem precisava fazer. Vão dizer que você é puxa-saco, que você está querendo boicotar alguém, que você está querendo promoção. Quem honra, ele está sempre disposto a produzir esse ambiente nos lugares que ele vai.
Sabe o que é interessante? Essa mulher, quando ela quebra esse perfume, um cheiro foi exalado sobre a casa. Ela estabelece naquele ambiente um princípio de honra. E sabe qual é o fim dessa mulher? Jesus disse: aonde o evangelho for pregado, essa mulher será lembrada. Quem honra nunca é esquecido. Olha aqui para mim. Quantos aqui não querem ser esquecidos? Eu não quero ser esquecido. Eu não quero que meus filhos me esqueçam. Eu não quero que essa igreja me esqueça amanhã ou depois, se eu não estiver mais aqui. Eu não quero que meus amigos me esqueçam. Tem pessoas que nós não vamos ter a vida inteira. Mas sabe o que Jesus estava dizendo para essa mulher? Eu vou, mas eu nunca vou me esquecer do que você fez. E aonde falarem meu nome vão lembrar de você. Se você quer marcar a história das pessoas, honre. Quem honra nunca vai ser esquecido. Eu e minha esposa, obviamente, nós não vamos morrer no mesmo dia. Muito provável que não. Mas se eu nunca quiser ser esquecido por ela, eu preciso de praticar um espírito de honra em relação a ela. Se eu praticar honra em relação a ela, ela nunca vai me esquecer como um homem que honrava. Ela vai lembrar de mim como um homem que honrava. Os meus discípulos vão lembrar de mim como um homem que honrava. Quem honra nunca é esquecido. E eu quero concluir para nós orarmos. Todos os dias, em todos os lugares, busque uma oportunidade de derramar honra sobre as pessoas. Elogiando, servindo, amando. Faça com que as pessoas se sintam importantes ao seu redor. Faça com que as pessoas se sintam preciosas. Olha aqui para mim. Levante-se todos os dias e pergunte: quem hoje eu posso honrar? Quem hoje eu posso reconhecer? Talvez seja o lixeiro, o pedreiro, o carpinteiro, o patrão, a esposa, a sogra. Levanta todos os dias perguntando: sobre quem eu posso derramar o óleo da honra? Quem eu posso valorizar hoje? Quem eu posso presentear hoje? Sabe por quê, meus irmãos? Há uma lei na honra, que é a lei da semeadura. Quem não elogia também não é digno de receber elogio. Quem não perdoa não é digno de receber perdão. Quem não se submete a ninguém também não é digno de liderar ninguém. Sabe por quê? Porque existe uma lei de semeadura. Você só é digno de receber aquilo que você tem disposição a dar. Você é digno de receber multiplicadas vezes aquilo que você tem disposição de entregar. E quando nós falamos dessa lei da honra da semeadura, primeiro, a honra volta para você, diga multiplicada. Diga multiplicada. Quando você honra, a honra volta para você, multiplicada. Aquela mulher quebrou um vaso na cabeça de Jesus, mas ela recebeu o perdão e a salvação eterna. Jesus disse para ela: olha, vai, você está salva, você está perdoada. A honra, ou qualquer coisa que você planta, vai voltar na mesma espécie. Plantou honra, vai colher honra. Plantou desonra, vai colher. Não há ninguém que tenha plantado desonra e tenha colhido honra. Mas há uma terceira coisa. Normalmente colheitas não são imediatas. Você planta algo, normalmente não é no outro dia que você colhe. Você planta algo, você plantar honra na vida da sua esposa, talvez demore um tempo para a semente germinar. Mas eu quero te dizer, é a lei da semeadura. Você vai colher segundo a espécie. Quem planta honra, recebe honra. Ninguém honre as pessoas. Coloque isso como protocolo. Rodrigo falou hoje algo que me marcou na palavra de finanças. Ele está dizendo: você precisa ser um bom funcionário. Eu não conheço ninguém que foi demitido por honrar a empresa. Você conhece alguém? Manda-me embora. Por quê? Não, porque ele chegava antes do horário, ele saía depois. Mas tem gente que ele chega 10 minutos depois da empresa, meia hora antes ele já arrumou as coisas. Não vai ter a promoção de Deus. Esses dias eu tenho visto, irmãos, eu sou um funcionário também, mas tem uma equipe que trabalha conosco. A gente percebe um ambiente de desonra. Desonra com a instituição, desonra com aquilo que faz, desonra com aquilo que pratica. Nós pagamos os salários dos irmãos em dia. É interessante, um dos nossos colaboradores, todas as vezes que ele recebe, normalmente fez isso algumas vezes, ele redige um texto e manda. Sabe o que é isso? Está derramando honra. Quando você derrama honra, há um poder de honra que é liberado. Ninguém nunca vai cansar de ouvir eu te amo. Ninguém nunca vai estar insatisfeito com isso.
Ninguém nunca vai estar cansado, marido nenhum vai cansar de ouvir eu te amo, esposa nenhuma, amigo nenhum, ninguém se cansará de ser honrado, nenhuma esposa que se cansa de ser servida e elogiada, nenhum marido cansa de ser honrado e respeitado, nenhum líder vai se cansar de ter as suas reuniões valorizadas e honradas. Você acha que algum líder vai cansar um dia? Os irmãos chegam no horário aqui, pastor, não aguento mais os irmãos, eu estou ministrando e está todo mundo aqui voltado, com fome, com desejo, não aguento mais. Já viu alguém? Não tem. Abandone a competição, fale bem das pessoas, entende? Seja liberal com a sua honra e retenha a sua desonra. Seja bondoso, generoso, honre pelas costas. Não pode se falar com desonra e esperar honra. Honra. Se ouviu falar o nome de alguém, honra. Quando tocarem no nome de alguém, honra. Quando você for falar da sua casa, honra. Quando você for falar da sua esposa, honra. Quando você for falar dos seus negócios, honra. Quando você for falar da sua igreja, honre. Sabe por quê? Todas as vezes que você honra, você está derramando bênção. E mais bem-aventurado é aquele que honra do que aquele que é honrado. Sabe por quê? Nós gostamos da bênção de quem é honrado. Mas quer te dizer, a maior bem-aventurança está em quando nós nos dispomos a honrar. Se você tiver uma vida de honra, você pode ter certeza, a consequência de uma vida de honra é desfrutar da bênção completa de Deus. Solteiros que honram, nesses dias nós vemos tantos casamentos destruídos, mas sabe por quê, irmãos? Porque a maioria dos casamentos começa em desonra. Desonra a Deus, desonra aos pais, desonra aqueles que são mais velhos, desonra aqueles que reconhecem. Não tem sucesso. Se você quer sucesso profissional, você vai ter que honrá-la na sua empresa. Se você quer aquilo que os diretores da sua empresa têm, você vai ter que honrá-los. Se você quiser ter o mesmo padrão de empresa que talvez um concorrente tenha, você vai ter que honrar o serviço, você vai ter que valorizar o que é feito. Honre. Não perca a oportunidade de honrar. Não perca a oportunidade de elogiar. Não perca a oportunidade de dizer eu te amo. Não perca a oportunidade de dizer está fantástico o trabalho. Não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de dizer às pessoas. Não perca a oportunidade de honrar os que estão acima. Não perca a oportunidade de honrar os que estão no mesmo nível. Não perca a oportunidade de honrar os que estão abaixo. Não perca a oportunidade de honrar chegando antes, reverenciando. Não perca a oportunidade de honrar se comprometendo, amando, se dispondo. Não perca a oportunidade de honrar. Você percebeu que alguém precisa ser servido, se dispõe a servir. Mais bem-aventurada coisa é dar carona do que receber carona. Mais bem-aventurada coisa é emprestar dinheiro do que receber dinheiro emprestado. Mais bem-aventurada coisa é poder cuidar dos negócios de alguém, é poder fazer um serviço para alguém sem cobrar nada, do que terem que fazer um serviço para você sem cobrar nada. E pastor, qual a consequência disso? A consequência é que quem honra vai estar diretamente debaixo do favor de Deus. Quantos querem estar debaixo do favor de Deus? Diga amém. Há um favor que é liberado através da sua salvação por meio de Cristo, mas há uma graça, há uma bênção de quando você reconhece e honra. Sabe por quê? Porque você passa a ter o galardão de quem você honra. E nesses dias eu quero orar. Eu quero orar aqui com você para encerrar. Qual tem sido a consequência da sua vida? Pastor, eu não tenho visto bênção na minha área financeira. Certamente então você não honra nessa área. Você não honra Deus, você não honra os irmãos. Pastor, eu não tenho visto bênção no meu casamento. É porque certamente você não honra a sua esposa. Sabe por quê? Tudo que você honra vai ter uma marca: a fidelidade, o favor de Deus, a abastança e o galardão completo. Pastor, não tenho visto a bênção na minha célula. Certamente tem te faltado honra em algum quesito, porque aonde há honra, há prosperidade e o favor de Deus. Eu quero orar. Eu não sei qual é o fim que você quer ter para a sua vida, mas eu quero marcar as pessoas onde eu estou com honra. Eu quero marcar os locais que eu estou com honra. Eu quero ser uma marca ambulante de honra. Esse é meu coração. E eu tenho certeza, quando nós temos esse coração, nós absorvemos o galardão completo.